O deputado Everton Rocha falará pela liderança do seu partido, fará comunicações parlamentares e breve comunicação. O senhor tem 20 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, ouvintes da Rádio Câmara, servidores, eu gostaria de, hoje, nesse meu pronunciamento, senhor presidente, fazer aqui uma avaliação e, mais uma vez, uma cobrança, uma denúncia permanente que eu tenho feito aqui no nosso mandato, que são os conflitos, para a solução dos conflitos hoje das questões das terras, tanto indígenas quanto biológicas lá no estado do Maranhão. Eu venho, de forma insistente, colocando essa situação aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Viemos participando de várias reuniões com a frente dos deputados aqui dessa casa, junto ao presidente Henrique Alves, junto ao ministro da Justiça. Várias vezes fui junto ao presidente do ICMBio conversar com ele, seu Vicentim. Temos feito audiências públicas, não foi uma só que eu participei. Só do Maranhão, por exemplo, lá da Uaguajá, vieram para cá cerca de 400 pequenos produtores, moradores daquelas terras, vieram para cá, para a Câmara dos Deputados, foram recebidos pelo ministro da Justiça, junto com o presidente Henrique Alves e vários deputados que se colocaram à disposição, que se entenderam, se sensibilizaram com a situação desses moradores lá da Uaguajá, senhor presidente, e naquele momento o ministro da Justiça, senhor Zé Eduardo Cardoso, ele abriu para nós, na frente de todos os deputados e os que participaram daquela reunião, que seria estabelecida uma mesa de diálogo. Aí ele usou como exemplo a mesa que já foi criada no Mato Grosso, a mesa que foi criada em outros estados, e em todo momento eu chegava lá, o deputado Everton Rocha, senhor ministro, e a mesa de negociação do Maranhão? Ele: não se preocupe. Não se preocupe que a mesa de negociação do Maranhão vai acontecer. Não dá para mim fazer tudo ao mesmo tempo. Eu preciso mobilizar o Ministério Público, eu preciso mobilizar o Ministério Público, o governo, né, no caso a FUNAI e os órgãos envolvidos, preciso mobilizar vocês, o Congresso Nacional, os governos locais e também os envolvidos, os representantes dos envolvidos. E aí a gente sempre, com maior boa-fé, sempre participamos das reuniões e acreditando nessa palavra. Quando foi há pouco mais de um mês e meio, eu vim para cá, para essa tribuna, denunciar uma operação que está praticamente montada pelo Exército Brasileiro para se fazer a desintrusão lá da comunidade da Uaguajá, lá no município de Centro Novo do Maranhão, São João do Caru e vários municípios que compõem essa região. E aí, naquele momento, quando nós fizemos a denúncia, já estava no ofício do Exército pedindo para a Prefeitura de São João do Caru as dependências de escolas municipais, dos ginásios, para que o Exército, homens da força do Exército Brasileiro, pudessem ir para lá para dar apoio a uma grande operação que ia ser feita de desintrusão dos moradores lá da Uaguajá. Eu aqui vim na tribuna, liguei para o comandante do Exército, falei com o chefe da assessoria parlamentar, tentei falar com o ministro Zé Eduardo Cardoso e já conversamos aqui numa outra reunião sobre a discussão do marco regulatório civil da internet, e o ministro Zé Eduardo Cardoso se comprometeu que a gente ia estabelecer essa mesa de diálogo. E eu disse: ministro, não está sendo cumprido por parte do governo o que o senhor se comprometeu. O senhor está me deixando numa situação difícil. Eu sou o aliado, deputado da base do governo da presidente Dilma. E não posso, na nossa base, conversar com esses atingidos, né, com esses produtores, e dizer que o próprio governo que eu faço parte está me jogando a bola nas costas, que foi assim que eu me senti na hora que eu peguei aquele ofício do Exército Brasileiro já preparado para invadir e tirar à força os moradores que estão lá. Lá dentro da Uaguajá, só para você ter uma ideia, senhor presidente, eu volto a repetir, são os municípios de São João do Caru, Newton Belo, Zé Doca,
e Centro Novo do Maranhão. Esses 4 municípios, nós estamos falando aqui de quase 40 mil pessoas, tá? Envolvidas dessas 4 cidades. 40 mil pessoas, senhor presidente, é muita gente, é uma cidade. Aqui, quando se fala de a gente está falando de uma vida humana. A gente vê aqui os movimentos das minorias, dos direitos humanos, e aonde é que estão os direitos humanos dessas quase 40 mil pessoas que vão ser envolvidas diretamente nesse litígio que está lá instalado dentro de São João do Caru, Newton Belo, Zé Doc e Centro Novo do Maranhão. Só para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, lá dentro do Ministério da Justiça, eu dei entrada no nosso plano de desintrusão, no plano de desintrusão do governo lá daquela região. Aí o ministro disse, não tem problema, manda para cá que eu vou mandar fornecer para vocês. Aí eu dei entrada no plano de desintrusão de lá, como ele solicitou, no dia 19/9/2013. 19 de setembro agora desse ano, 19 de setembro. Já passou 19 de outubro, de novembro, vão fazer 3 meses. Aí eu puxei hoje aqui o acompanhamento desse ofício para mim ter uma noção exata de como que está esse plano de desintrusão do governo lá dentro da Uaguajá, e aí está aqui. Ele passou por vários setores esse ofício, e aonde é que ele foi parar? Na Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados. Ou seja, a coordenação geral lá não é só de índios isolados, são de servidores isolados, são de pessoas totalmente descomprometidas, isoladas, são um setor dentro do nosso governo isolado da realidade do mundo que nós estamos vivendo, senhor presidente. Como que se pode admitir que nós estamos aqui falando de uma região de quase 40 mil pessoas que vão ser atingidas diretamente pela mão forte do Estado brasileiro, para se discutir a questão apenas dos 33 índios isolados que estão lá dentro? Eu já falei e repito aqui para todo o Brasil, eu não sou contra o índio brasileiro, eu não sou contra o nosso índio, pelo contrário. Agora, o que nós não podemos ser contra e omissos são quanto aos não índios, porque numa região como a nossa, grande como é o Brasil, vim me dizer que aonde já moram cerca de 40 mil pessoas, você vai passar o rodão, tirando todo mundo lá de dentro, porque lá mais para dentro existe 33 índios, senhor presidente, é muito isolamento dessa coordenação, é muito isolamento dessa FUNAI, que, diga-se de passagem, não faz o seu papel. Eles tentam colocar os índios contra a gente, mas na verdade eles que não fazem seu papel. Se você for ver o que a FUNAI de verdade serviu para fazer nos últimos tempos, foi só para discutir remarcação de terra no país. A FUNAI não tem uma política pública concreta para se resolver o problema dos nossos índios no nosso país. Basta ir lá no Maranhão, em várias reservas lá, o índio ele tem a sua política pública assegurada por conta dos nossos prefeitos. Vai lá em Genipapo dos Vieiras, por exemplo, na região de Barra do Corda. Lá, se tem acesso ainda à educação, se tem acesso à saúde, não é porque a FUNAI está lá financiando isso. É porque nós e o município, o prefeito que segura lá o dia a dia dessas políticas. Então, senhor presidente, é uma situação tão difícil que eu não consigo entender. Só para o senhor ter uma ideia, aqui nessa região da Uaguajá, nós temos, além desses pedidos todos que foram feitos, nós temos aqui documentos claros que colocam toda essa situação. Só para o senhor ter uma ideia, existe já duas grandes reservas nessa mesma região da Uaguajá, a reserva Turiaçu e a reserva Caru. As duas somadas são quase 700 mil hectares, ou melhor, quase 800 mil hectares. Esses quase 800 mil hectares, lá pertinho do lado, é essa dita cuja dessa dita Uaguajá. Tá? Por quê? Porque lá esses isolados que eles falam desses 33, nem de lá são. Se a FUNAI quisesse de verdade, a Justiça quisesse de verdade ir atrás, ia ver que de onde eles vieram não foi nem do Maranhão, foi lá do Pará. E aí eles chegam lá, esses 33, em quase 300 mil hectares, e aí você prejudica quase 40 mil pessoas, e o tanto de terra que tem lá que não é usado e que não é feito nenhum tipo de benfeitoria. Eu não consigo realmente entender. Aí o que foi que aconteceu? Se suspendeu por enquanto a operação. Se suspendeu por enquanto a operação. Porque, senhor presidente, nós já temos informações concretas que o Exército, a FUNAI e vários covardes, porque para mim isso é covardia,
tá? Estão mobilizados para ir no dia 20 de dezembro, quando essa casa entrar em recesso, vão começar as operações de desintrusão no nosso país, e por começar lá no Maranhão. E aí, aqui, e muitos bacanas de Brasília dos gabinetes, vão para onde? Tirar suas férias para passar o Natal, com a sua mesa cheia de panetone, com a sua cheia de comida farta na mesa, com cerimônias brilhantes, falando de Jesus Cristo e falando da vida, da celebração da vida. Enquanto isso, quase 40 mil pessoas na região do Caru vão estar lá, olhando os rifles do Exército Brasileiro e olhando a força do Estado, dizendo: saiam daqui porque vocês são bandidos, porque vocês estão aqui de forma ilegal. Aí se chega lá com apenas um olho vedado, olhando só para uma situação, não olhando para outra. E aí, quando a justiça decidiu para se fazer a desintrusão desse povo, senhor presidente, ficou decidido também que eles seriam indenizados. Ficou decidido que seriam tratados como de boa fé. A contradição é tamanha que ontem eu recebo aqui, INCRA publica edital para compra de imóveis rurais no Maranhão. E o INCRA faz esse edital, divulga na sua página, na sua mídia, e aí no release fala: a Superintendência Regional do INCRA no Maranhão publicou o aviso de edital para compra direta de imóveis rurais localizados na região e nas micro-regiões maranhenses do Pindaré e do Gurupi. As áreas serão destinadas à implantação de assentamentos visando receber famílias com perfil para a reforma agrária oriundas da desintrusão das terras indígenas ao Aguajá. O aviso foi publicado na seção 3 do Diário Oficial da União, do dia 28 de novembro de 2013. Na mesma data foram abertas inscrições para a seleção dos imóveis. A íntegra do edital está lá, disponível. E aí fala aqui da desintrusão, composto por uma população considerada recente, de contato de mais de 400 pessoas, além de grupos que vivem isolados. Não são 400, são 33. Nós temos lá, inclusive, laudos da Justiça Federal, onde falam de 33 índios isolados que estão lá dentro. Não são 400. O povo ao Aguajá tem a caça e a base de sua vida social. A atividade determina o padrão de ocupação territorial de grande dispersão. Então, senhor presidente, aqui nós estamos falando, aí eles falam aqui que em 2012 tiveram assegurado o direito de posse da TI Aguajá no Maranhão ocupado pela etnia, juntamente com as terras indígenas Caru e Alto Turiaçu, que são lá do estado. Essa justamente que eu falei, que são lá do lado. Então, senhor presidente, essas duas terras indígenas, a Caru e a Turiaçu, estão lá. E aí o que acontece? Mais uma que está aí esse conflito. Isso são índios isolados. Por que vão desfazer uma cidade? Eu vou lá agora, dia 20, sexta-feira. Eu vou lá assistir esse espetáculo da FUNAI com o Exército Brasileiro, junto com a imprensa, junto com várias organizações lá locais, junto com os amigos deputados que nós vamos convidar, para ir olharmos lá no dia 20 de dezembro, esse grande espetáculo lá, para eles dizerem: vamos tirar aqui essas famílias daqui de dentro. Agora eu já estou avisando, senhor presidente, já disse para o nosso ministro da Justiça, já fez esse apelo aqui para o nosso general Enzo, do Exército Brasileiro, que lá eles estão preparados para derramamento de sangue. Sabe por quê, senhor presidente? Porque esses produtores que estão lá dentro, essas quase 40 mil pessoas que estão lá envolvidas, não querem, não vão sair da sua casa, do seu habitat, onde cresceram, onde viveram, onde passaram mais de 30, 40, 50 anos e várias gerações, para agora, de uma hora para outra, chegar lá à força e dizer: olha, essa cidade aqui tem que ser fechada. Só para o senhor ter uma ideia, é tão absurdo o que está acontecendo no Maranhão, senhor presidente, que nós temos aqui, por exemplo, o problema lá em Fernando Falcão. Lá na cidade de Fernando Falcão tem a TI Porquinhos. Lá, Porquinhos, a FUNAI pretende ampliar em 200% a reserva. Lá vai de 100 mil hectares para 300 mil hectares a reserva. Hoje o município de Fernando Falcão já tem 40% do seu território. E agora, se passar a ampliação que estão lá,
tentando fazer, vai para 75% do município, vai virar reserva indígena. Ou seja, vão fechar o município. Vários investidores que já estavam lá, já estão se preparando para sair do Maranhão, porque sabem que a qualquer momento podem ser expulsos. Ou seja, a cidade de Fernando Falcão e a região vai ser fechada. Dia 13 de dezembro, estarei lá também, na próxima sexta-feira, essa sexta daqui 8 dias, para acompanhar de perto essa aflição dos moradores e das famílias que estão envolvidas na questão da TI Porquinhos. Outro lugar muito complicado, senhor presidente, é lá a nossa TI Governador, na cidade de Amarante, onde eu estarei domingo próximo. Agora, no próximo domingo, lá em Governador, na cidade de Amarante, só para o senhor ter uma ideia, lá são cerca de 20 mil habitantes, 11 assentamentos e dezenas de povoados que podem ser desapropriados. A reserva lá, ela será ampliada de 41 mil hectares para 204 mil hectares. 41 mil para 204 mil hectares. São 20 mil pessoas envolvidas. Gente, será que isso é tudo muito normal? Será que só vão entender isso quando esse antropólogo passar aqui na esplanada dos ministérios e der um laudo, dizendo que em toda essa região que está aqui, esses gabinetes foram também ocupados por índios no passado, e quando tentarem demarcar esse espaço é que vão perceber que estão abusando? Quando perceberem que vão ter que tirar todo mundo daqui de Brasília? Porque isso não está certo. Nós estamos falando de 40 mil pessoas lá na reserva, aqui no total, só dentro da TI Uaguajá, na Porquinhos e lá na Amarante. Realmente isso não está certo, e aí a gente fica aqui preocupados. A prova que a FUNAI, a prova que existe má fé nesse processo, é que ao mesmo tempo que se expede ofício para o Exército para usar força, para fazer desintrusão, ao mesmo tempo o governo corre atrás do tempo perdido para se lançar edital, para comprar terra, para tentar de qualquer jeito fazer assentamento. Ou seja, tirar as pessoas da sua vida digna para serem assentados da reforma agrária, que não funciona nesse país. O diretor do INCRA do Maranhão, seu Inácio, me disse: deputado Everton, nós não temos terras produtivas hoje no Maranhão para se fazer a desapropriação e o assentamento dessas famílias que estão aí. Não tem terra, senhor presidente. E as que tem, a gente está aí vendo o litígio que está dando. Só para o senhor ter uma ideia, lá na reserva Governador, em Amarante, essa área de litígio, além das pessoas e das famílias que moram lá, segundo dados da AGED, que é um órgão do governo, são criadas cerca de 120 mil cabeças de gado. Ou seja, de pequeno em pequeno, somados todos são 120. Ou seja, lá existe a pequena economia do nosso país. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, essa pequena economia desses pequenos produtores que estão lá está sendo ameaçada. Ameaçada por nada mais, nada menos, por uma coisa chamada arrogância. Para mim, não tem mais outra palavra, senhor ministro Zé Eduardo Cardoso. O que a FUNAI faz com o povo brasileiro é pura arrogância. É típico dos intelectuais quando ficam presos só no muro da universidade. Porque quando se está só dentro da universidade, você tem um outro mundo. Só você é dono do conhecimento. Só você sabe do que está falando. Ninguém mais sabe do que acontece lá fora. Quando você sai dos muros da universidade e vai para o campo, para a prática, para ver a vida acontecendo, aí você vai ver que a vida ela não é tão assim como te disseram num livro de contos de fadas. E hoje a FUNAI virou esse canto preso atrás de um muro, que vive apenas do que escrevem dentro desses livros e não vivem na prática o que essas famílias vivem lá na ponta. São incapazes de irem para lá para dialogar. O que fazem é simplesmente usar a truculência e usam estratégias baixas como essa para se fazer tudo por trás dos holofotes. Enquanto o povo brasileiro, a maioria, vai estar no seu Natal comemorando a vida, muitos milhares de maranhenses vão estar lá sofrendo através da repressão que eles usam. Em um outro momento eu vou utilizar os dados, o que aconteceu com o ICMBio. O ICMBio foi lá para dentro da reserva, lá para dentro da Rebio, e simplesmente tacou fogo na casa de alguns produtores, onde já tem uma mesa de diálogo, deputado Kleber Verde. Nós temos uma mesa de conselho lá, deputada Mauri. E aí o que aconteceu, Regufe? Esses moradores que fazem parte de um conselho de diálogo, simplesmente eles chegaram lá no final de semana e tacaram fogo lá dentro. Deputado Regufe.
Eu quero apenas, deputado Everton, aqui parabenizar não é grande expediente. Parte, ele conclui e não o tem senhor, problema. E o senhor fala um minuto. Não há parte nesse tipo de expediente. Eu concluo porque eu estou no meu último minuto e faço questão, senhor presidente, de ouvir o nosso deputado Regufe e dizer assim, deputado Regufe, o senhor que vai utilizar a palavra agora, nós estamos vivendo, e eu lhe convido, o senhor que é deputado daqui de Brasília, do nosso partido, o PDT, a gente lhe convida para ir lá dentro dessas reservas, para ir dentro dessas comunidades, para a gente conhecer de perto. Deputado Kleber Verde, sábado, sexta-feira, dia 13, lá na TI Porquinhos e Fernando Falcão, a comunidade toda vai estar reunida, vamos conhecer de perto esse problema. Depois vamos em Amarante, domingo agora, e no dia 20, sexta-feira, daqui 16 dias, o senhor chegar lá, o senhor vai ver o que está acontecendo. Não são deputados contra índio ou contra o meio ambiente. Gente, são deputados aqui lutando pelo pequeno produtor, pelo índio e pelo meio ambiente. Agora essa mesa, senhor ministro, tem que ser paritária. Tem que ser uma mesa onde os dois lados possam ser ouvidos. Não pode ser apenas um lado como a FUNAI está fazendo. Não pode ser apenas um como o ICMBio está fazendo. Vocês não são donos da verdade. Vocês não são mais homens do que nenhum desses produtores que estão lá dentro dessas pequenas propriedades. Quando chegam lá do lado do Exército e de homens da Força Nacional, gritam como se estivessem tratando com bandidos. E vocês têm que, no mínimo, procurar respeitar, porque são esses pequenos produtores que estão fazendo a nossa balança comercial ainda ter superávit. São eles que estão fazendo o povo brasileiro comer, porque o que nós comemos é o que esse pequeno produtor produz. Fica aqui a nossa indignação e o nosso apelo para que se seja olhado com justiça essa causa. Muito obrigado, senhor presidente.